Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Nesta manhã de sexta-feira, estamos encerrando mais uma semana de estudos. Agora estudaremos o capítulo 4 da disciplina de arte, que tem como tema sons, histórias e personagens. Nos capítulos anteriores, nós já estudamos sobre os personagens, como são criados os personagens, quem são os responsáveis por essa criação. Nós também já trabalhamos suas características, experimentamos a criação de seus movimentos e construímos até uma encenação teatral. Vocês utilizaram a imaginação de vocês, criaram seus personagens, os figurinos, criaram histórias, deram características próprias para eles, certo? E agora nós vamos nos aprofundar ainda mais no desenvolvimento de um personagem nas histórias teatrais, certo? Utilizando agora a criação da voz. Nós vamos compreender também a importância do som em uma cena teatral. Cada pessoa possui um tom de voz diferente, um timbre diferente, não é isso? Olha aqui, estes personagens, nessas crianças, elas estão fazendo o quê? Estão treinando a voz? Pode ser. Então, gente, nós vamos ver aqui, mais uma vez, como nós vamos caracterizar a voz de um personagem. A primeira ação de um ator, isso nós já estudamos, ele tem que fazer o quê? Ler, estudar, o seu texto teatral, para poder compreender quais são as características do seu personagem, qual vai ser o seu papel na história, como é que ele vai reagir, se comportar durante a encenação, não é isso? Então, tem personagem, gente, que a sua voz é diferente do outro. Por quê, professora? Porque a voz, gente, é uma ferramenta de trabalho do ator, que deve cuidar dela fazendo exercícios de aquecimento vocal e estudá-la para perceber quais são as variações vocais que consegue criar. Por exemplo, uma criança, quando ela fala, o tom da voz dela é diferente de um adulto, não é isso? O tom da voz feminina é diferente da voz masculina, então a feminina é mais aguda, uma voz assim mais fina, já a masculina tem um tom mais grave, mais grosso, certo? Então, se um personagem, por exemplo, ele está bem distraído, bem tranquilo, a sua voz poderá ser mais baixa, E nem muito aguda. O que é que significa dizer, pessoal, que a voz é aguda? É um som fininho, como por exemplo de uma criança gritando, certo? E também nem muito grave, mas um timbre agradável e suave. Quando você está tranquilo, o seu tom de voz é assim, mais suave. E o que é um tom de voz grave, gente? Aquela voz grossa, certo? E o que é timbre, professora? Gente, timbre é uma característica do som de uma voz, certo? De um instrumento. Por exemplo, o timbre de um piano é diferente de um timbre do violão. Quer dizer, o som que sai de um piano é diferente do som que sai do violão, tá bom? Isso mesmo. Então, cada pessoa tem o seu próprio timbre, tem sua própria característica da voz, tá bom? E aí, meus amores, o som de uma cena teatral. Observem aqui esta imagem. Estão vendo 3 personagens. Como seriam os sons dessa cena? Tem todo um cenário, né? Isso tem uma princesa aí, lendo, tem outro casal conversando. Será que é possível criar um som para toda vez que a rainha se senta para ler? O som suave de uma flauta, por exemplo. Então, gente, tudo isso é trabalhado, tudo isso é criado quando está sendo preparado uma apresentação teatral, certo? E aí, depois que é criado, depois de trabalhado, o personagem vai entrar em cena, dependendo do seu papel, tá bom?
Então era isso, gente, a gente entender que o som, que a voz é característico de cada pessoa e vai depender do papel que ele vai desenvolver na cena, certo? Agora vocês vão responder no livro do Ético, Arte, vamos relembrar a página 32. Terão até o dia 27/11 para estar enviando para a tia Cíntia, tá bom? Beijo no coração e até a